Bem-vindo ao nosso segundo módulo de empregabilidade em tempos de crise. Eu sou Daniel Schneider e hoje estarei entrevistando John Simbal. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O John ele é mestre em administração e sociólogo pela USP, é professor de programas de MBA de pós-graduação em administração pela FGV, ele é consultor de recursos humanos e coach executivo. Aqui temos também a Adriana, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Daniel. A Adriana Nogueira é formada em recursos humanos, com pós-graduação em psicologia geral das organizações. É consultora de recursos humanos, é coach de carreira e de LGBT. Então eu queria começar com você, John. Para que serve a entrevista de recursos humanos? Porque o candidato não é entrevistado diretamente pelo futuro chefe dele, o dono daquela vaga. Legal. As duas entrevistas, eu acho que elas se complementam muito bem. Então, o futuro chefe, né, o que muitas vezes eu chamo de dono da vaga, é a melhor pessoa para fazer uma entrevista de natureza mais técnica, né? Ele conhece a área, os processos e pode checar melhor do que ninguém o conhecimento, a experiência que aquele profissional tenha nessa área. Enquanto que a entrevista em recursos humanos, ela é mais voltada para checar aspectos comportamentais, qual é o estilo da pessoa, qual é que é o perfil, quanto que ela vai se adaptar ou não bem à cultura da empresa ou até mesmo à cultura específica daquela área. Então, Adriana, e se o candidato ele está na sua primeira vaga, o que ele vai falar para o recursos humanos numa entrevista? Ele tem um histórico, né? Um histórico escolar, um histórico como pessoa, né? Então, as perguntas, mediante o que o Johnny falou, que é a questão comportamental, né? Essa abertura de perguntas mais profundas, então você consegue sim trazer informações importantes para aquela vaga, alguns detalhes nessas perguntas em relação à vida pessoal e escolar que ele tem. O que nós fizemos, nós publicamos um pedido pelo site Mature Jobs e pelo Facebook para encontrar candidatos que estariam dispostos a fazer esse processo de entrevista com recursos humanos que a gente veio falando na primeira parte. Tivemos alguns candidatos interessados. O que a gente fez com eles? Eles tinham que fazer uma apresentação como se fosse uma apresentação real. Essa apresentação foi gravada. Durante essa apresentação, eles tinham que também vender o produto que se chama Espaço Jabuti. E agora o que a gente vai fazer? Vamos usar nossos dois especialistas aqui, consultores, para analisar, para que vocês possam aprender os seus pontos fortes e os pontos fracos de cada um desses candidatos. Então vamos começar agora com a análise do vídeo da candidata Ruth Eisenberg. Meu nome é Ruth, eu sou aposentada já, mas continuo na ativa, obviamente. O país que a gente vive, difícil a gente viver só aposentada. Sou solteira, não tenho filhos, sou uma pessoa super ativa fisicamente, eu faço exercícios 5 a 6 vezes por semana, adoro trilhas, caminhadas, eu leio bastante, eu adoro viajar, acho que todo mundo gosta, eu estudo, eu gosto de estar sempre ativa, não consigo ficar muito tempo parada. Então, ficar parada em casa, mesmo depois de aposentada, além do financeiro, é uma necessidade. Profissionalmente, eu comecei na minha área, eu me formei em jornalismo, comecei na minha área só mais tarde, porque eu interrompi o estudo por questões familiares, mudei de cidade, morei um ano fora. E quando eu voltei para o Brasil, eu peguei um emprego de secretária e, por um acaso, era numa produtora de vídeo. E, por causa disso, eu voltei a estudar jornalismo e me formei e segui a profissão. Então, eu comecei eu diria que há 36 anos na área. Sempre em televisão. Depois de me aposentar, eu já tinha até decidido largar a área, quando apareceu um convite de uma outra emissora também. E voltei para a área e fiquei mais esses últimos 5 anos. Por uma opção de vida, eu decidi agora sair de jornalismo diário. Eu decidi que ou eu vou para a área de entretenimento, ou para uma área ambiental, talvez, mas não mais no jornalismo diário. Mas também eu tenho aberta outras opções,
porque eu tenho me direcionado um pouco para viagens. Eu sempre fui uma pessoa que programou as viagens minhas e das outras pessoas. Eu sempre fiz roteiros, organizei tudo de ponta a ponta de viagem, desde a passagem, desde hotéis e, enfim, programação cultural. Então, eu sempre fui para essa área. Pode ser uma saída. Eu conheci uma plataforma muito interessante, que foi a Maturi, que eu fiquei ligada nessa plataforma muito, e através da plataforma eu acabei entrando aqui nesse espaço, que é o Espaço Jabuti. É um espaço voltado principalmente para o crescimento individual. A ideia são cursos e atividades variadas para crescimento individual e compartilhamento de ideias e de experiências de vida. Eu tive uma ideia, eu achei que uma coisa bem legal, pelo que eu vejo por aí, as pessoas têm criado, até pela situação do país, criado mini empresas ou mini negócios domésticos. Só que as pessoas não têm noção de como planejar e gerenciar esse tipo de negócio. Então, eu acho que coisas básicas, como fazer bolo, fazer doces, ou até peru escolar, eu não sei, algum tipo de negócio que você não precisa de grandes investimentos, mas as pessoas não têm planejamento. E não ter planejamento é um passo para não dar certo. E as pessoas, planejamento financeiro e planejamento de espaço e de divisão do seu espaço em casa. Então, eu acho que isso é uma coisa bem bacana, uma ideia de um curso, uma ideia geral para as pessoas que querem começar um empreendimento. Vamos lá, Adriana, o que você achou do vídeo da Ruth? Bom, o que eu percebi, essa questão de citar essa parte financeira, né? Então, mostrar muitas vezes que você está voltando para o mercado, que você quer se recolocar por conta da questão, né, do dinheiro, né? Então, somente por isso, ou principalmente por isso, como é que uma empresa, de repente, mantém o interesse por você a partir do momento que você fala, eu estou voltando por conta dessa questão, né? Então, isso tem que ser muito bem pontuado, né? Tem que tomar cuidado de como colocar essa questão. A Ruth, ela tem um problema que ela não sabe o que ela quer, está muito aberto na cabeça dela onde ela quer atuar? Olha, eu diria que, por outro lado, dando sequência ao que a Adriana comentou, acho que ela mostrou um nível de energia legal, eu gostei disso, acho que ela soube valorizar bem a história profissional dela, colocou interesses, aspectos do estilo de vida que mostra que ela é uma pessoa dinâmica, com motivações de bem com a vida, eu gostei disso. Eu acho que talvez pela forma como foi proposta essa atividade, ela procurou mostrar um espectro bem amplo de vivências, de conhecimentos que ela tem. O que eu posso recomendar para um candidato é ficar muito atento ao qual que é o requisito da vaga e realmente procurar se focar no que a vaga pede. E temos que lembrar que a Ruth foi a primeira das candidatas a se apresentar. Isso mostra, de certa forma, muita coragem, porque todos os outros aprenderam do que ela fez e melhoraram em cima disso, como vocês vão ver nos próximos vídeos. Muito bem, então agora a gente vai passar para o próximo vídeo. Meu nome é Maria Roseli Geroldi, mas todos me chamam de Rose só. Eu sou esteticista há 15 anos nessa profissão, mas anteriormente eu trabalhei em vendas, sempre na área comercial. Trabalhei por 15 anos na Embratel, né? E depois que eu saí da Embratel, numa demissão incentivada, na época das privatizações das teles e várias outras, eu tive essa oportunidade de fazer um curso na área de estética, que era o meu sonho. Então, eu me formei, eu tirei um ano sabático para fazer esse curso e durante 15 anos eu estou nessa área que eu gosto muito. Já atuei como esteticista mesmo, facial, corporal, já com tratamentos. E depois de mais ou menos uns 8 anos, eu fui mais para a área de vendas. Como eu já tenho essa veia de vendas, eu
Então, comecei a vender dermocosméticos para clínicas de estética, para esteticistas e salões de beleza. Eu sou casada, tenho meu marido é engenheiro, é aposentado. Minha filha é bióloga, faz um doutorado na USP. Então, já estamos com uma vida encaminhada. E eu ainda falta um pouquinho para me aposentar, bem pouquinho. E basicamente é isso. Eu conheci a Mature Jobs pela internet, em site de busca, achei muito legal a proposta. E através da Mature Jobs conheci o Espaço Jabuti. Eu acho que o Reiki tem tudo a ver com a minha área, né? Que é bem-estar, saúde, cura também, né? Então tem tudo a ver. Eu acho que é um público bem direcionado que esse curso poderia atingir, que são massoterapeutas, terapeutas, esteticistas, que têm no seu espaço condições de agregar um reiki, agregar valor ao seu espaço. Então, eu vejo o Espaço Jabuti como, além disso, do empreendedorismo, o desenvolvimento pessoal e a preparação individual de cada um para o mercado de trabalho. Eu tenho um projeto de uma empresa na área alimentícia. Essa empresa seria um restaurante e, nesse espaço, teria uma atividade física e talvez um reiki, massagem, alguma coisa desse tipo, num espaço só. Esse é um projeto que eu gostaria de desenvolver. Acho que o mercado está pedindo isso, eu vejo pelos sites que eu ando buscando na internet. Tem muita procura e tem muita gente fazendo coisas paralelas. Eu gostaria de agrupar tudo isso num espaço. Então, é um projeto que eu tenho em mente, gostaria até de um investidor, se possível, um dia, para realizar esse sonho. E é isso. Então, começando por você, Diano, quais são as suas dicas para a Rose depois de ver a entrevista dela? Olha, a primeira coisa que me chamou a atenção no que a Rose fez é um tema que é sempre importante a gente ficar muito atento como candidato no processo seletivo, que é trabalhar o motivo da saída do meu emprego anterior ou dos empregos que eu tive antes, né? Não acho que ela se colocou bem, ok, mas assim, no não verbal a gente percebe uma certa dor, uma coisa meio sofrida, né? Ela falou do processo de demissão voluntária na Embratel. Agora, depois ela fala se... que se desliga de uma rede. Quer dizer, não fica assim muito claro em que contexto ela sai, por que motivo ela sai, e esse é o tipo do aspecto que um entrevistador vai explorar para achar algum problema. Bom, essa questão quando era para ela falar sobre ela, né? Sobre ela, o comentário foi: o meu marido faz isso, minha filha faz aquilo. Então, assim, sobre si, né? Então, assim, falar de quem é a Rose, quem é o entrevistado. Realmente interessa saber o que estuda a filha, o que faz o marido para uma entrevista? Então, no fim, a avaliação dela, quando fala sobre as particularidades, quando a gente falou, fala do seu pessoal, do seu profissional. Então, o pessoal dela é a família. Porém, quando nós, recrutadores, pedimos para a pessoa falar sobre ela, são características dela, o que ela gosta de fazer, como é, né, sobre ela, e não sobre a família. Claro, falar, tenho filhos, tenho marido, tal, isso também é uma informação, mas seria uma coisa mais aprofundada sobre ela, e ela citou coisas dos outros e, né, não falou profundamente sobre ela. Então vamos passar agora para a terceira candidata. Bom, meu nome é Vera, sou assistente social de formação, sou auxiliar de enfermagem, sou aposentada hoje há 3 anos, quero voltar ao mercado de trabalho por questões financeiras, é óbvio, né? Com a crise, todo mundo, e quando aposenta, o salário vai e rebaixa. Tenho assim, muita vontade de trabalhar, não sei, gostaria de a área que me trouxesse mais conhecimento, né, possível. Eu vou falar uma frase feita, mas pronta, que é: quanto mais sei,
menos sei, né? E aí estou disposta sempre a estar aprendendo. Meu nome é Vera, tenho 2 filhas, uma é advogada, a outra está fazendo o 3º ano de engenharia, né? E meu genro trabalha no Tribunal de Justiça, né? Um outro também está na área de engenharia. Moro com um companheiro, porque sou divorciada, né? E é isso a minha vida. Profissionalmente, trabalhei 17 anos na área da saúde, mais 24 anos como assistente social no Estado, né? E muita experiência de vida em relação a sempre trabalhar com gente, sempre trabalhar com pessoas, né? E o que eu digo, sempre trabalhar com a mazela dos outros, né? Com a doença do outro, com a doença do filho, com a tristeza da mãe, né? E depois que eu fui como assistente social, eu fui trabalhar na área de presídios. Pior ainda, porque trabalhei 24 anos lá e com a mazela do outro, né? Então, eu tenho uma grande preocupação, né, que é a do cuidado, né, de alguma coisa que cuide de quem cuida do outro, né? Então, a minha proposta que mais me fez vir ao Espaço Jabuti, que eu conheci através do Maturi Jobs, né, é criar alguma coisa dentro desse espaço, né, com o material humano, né, necessário, que eu acho que aqui tem, né, isso, da gente estar sempre visando cuidar do cuidador, né? Então, como eu cuidei sempre de gente, e não há coisa mais rica do que você cuidar das pessoas, né, do que você ter o cuidado de cuidar de quem cuida, né? Então, esta eu acho que é uma das propostas essenciais do espaço, né? Apesar de fazer uma crítica nesse momento, transpirando nesse sol, né? E isso a gente tem que falar, porque se é franco, tem que ser franco, né? Eu adquiri com o tempo que eu falo de A a Z. Então, eu falo que o direito pelo tempo eu tenho um direito adquirido pelo tempo de falar de A a Z, de falar o que eu quero, de falar o que eu pretendo falar, sem medo de falar, sem medo de criticar, e é essa crítica que eu faço. Apesar de ser o espaço bom, acolhedor, com uma essência linda, que é de cuidado de quem cuida, né? A gente precisa cuidar de nós, né? Estamos aqui, né, no meio desse sol torrante. Tá? E a minha inovação seria em relação a vamos trabalhar com pessoas e para que a gente tenha resultados melhores, né? Sempre. E é isso. Vera, muito obrigada. Quando você fala sobre essa questão de cuidar, né, do cuidador, cuidar das pessoas, o que seria mais especificamente? Quais são as suas ideias? Assim, ferramentas, palestras, eventos, o que especificamente você traria? Porque assim, o Espaço Jabuti, ele tem essa questão do desacelerar, ou da pessoa passar um tempo com ela mesma, justamente para ela voltar para esse ambiente, estar mais preparada, estar mais feliz. O que você vê que seria diferenciado para que a gente pudesse fazer para ajudar esse público, esse perfil? Como eu ouvi uma fala da Adriana, que ela, assim, justificando o nome de Espaço Jabuti, não precisa ser rápido para ser eficiente, né? Mas a gente precisa de preparo, a gente precisa de preparo mesmo. Eu não vejo outra terminologia para estar falando em relação a isso.
um preparo para que as pessoas começassem a cuidar de quem vai cuidar. Cuidar do advogado que vai cuidar da causa do outro, cuidar do médico que vai cuidar da doença do outro. Mas, assim, um curso direcionado para isso. Que fosse, assim, vamos cuidar de quem está cuidando, ou cuidado com o outro, que não há nada mais enriquecedor do que você partilhar cuidados, né? Eu cuido de você, você cuida de mim. Isso é uma coisa muito natural. Agora vamos falar da candidata Vera Costa. Por favor, Adriana, qual a sua análise? Bom, nós tivemos uma situação, né, que a nossa intenção foi a percepção dos candidatos já desde o início, né, quando eles chegaram, até o final, como acontece realmente numa seleção comum, né? E aí nós tivemos a situação do sol, né? Então, assim, as candidatas ficaram ali no ambiente, e realmente aquele dia o sol estava um pouquinho mais forte, e assim, a intenção era justamente os comentários, né, como se sentiriam. E aí a dona Vera, ela foi extremamente sincera em relação à questão de como ela se sentiu. Então, assim, uma situação é nós... Mas isso é bom ou não é bom ser sincero dessa forma? Então, a forma como ela até anotei aqui, né, que ela falou que ela fala o que ela quer de A a Z, sem medo de criticar. Então, realmente, tudo é positivo a partir do momento que você tem uma forma de se posicionar, de falar, de uma forma que vá realmente melhorar aquilo que está ali. Até porque, quando você se sente livre, tem o espaço do outro. Então, isso é muito delicado, essa forma como a gente comenta, né, como a gente fala, porque essa questão... as pessoas têm que engolir o meu comentário, minha forma. Não, neutralidade, palavras positivas, né? Em relação a essa questão que ela fala de cuidar das mazelas das pessoas, ela teve realmente muito tempo cuidando de pessoas. Então, assim, colocar isso de uma forma positiva, de uma forma que ela realmente, o quanto ela cresceu com isso, o quanto ela veio a agregar ao meio. Me corrija se eu estou errado. Alguém que tem tanta experiência de trabalho em situações tão adversas, ela não poderia ter dado alguns exemplos do trabalho dela para ser um pouquinho mais tangível o que ela fez? Porque eu trabalhei em presídio 24 anos, mas o que ela fez, quais eram as situações. Ela falou um pouquinho doença, etc., mas foi bem abstrato com uma pessoa que tem tanta vivência. A gente percebe, num contexto geral, essa dificuldade de as pessoas serem mais específicas, muitas vezes, em relação a questões particulares, a falar delas, a realmente focar no detalhe, né? Dar mais informações consistentes, ou mesmo aquilo, quando eu perguntei para ela o que seriam essas ideias, porque assim, é interessante isso que ela falou, cuidar, né, de quem cuida, mas como? Qual a ideia, né? A partir do momento que veio uma questão de inovação, trouxesse uma ideia específica. Então, esse preparo é extremamente importante, do detalhe, né? Porque senão fica realmente tudo muito solto, subjetivo, e aí não dá para você conhecer o candidato efetivamente, né? Muito bacana. Então, agora vamos para a quarta candidata. Eu sou a Sara. Eu gosto muito da natureza, da vida, do movimento. Gosto de pessoas que gostem de pessoas. Eu escolhi trabalhar com pessoas. Eu desenvolvi, com o passar do tempo, a minha graduação é em psicologia. Eu desenvolvi uma escuta qualificada e eu ofereço isso nas minhas relações de trabalho. Dentro dessa escuta de trabalho, eu chamo um fazer saber. Eu acabo trocando com o outro, ou eu crio um ambiente de confiança, onde eu co-crio com a pessoa e aí eu faço saber, que a pessoa estabeleça contato com um vir a ser. Né? O que é isso? Né? O que eu estou querendo dizer? Eu trabalhei inicialmente com adultos e descobri que eu precisava conhecer as crianças. E conhecendo as crianças, eu percebi que
quando estão bem, elas são espontâneas e na espontaneidade somos pura potência. Aí eu falei, o adulto, o que separa o adulto da vida, né? Do que ele pode, do que ele poderia ser, né? E todo o meu trabalho hoje, o que eu me proponho hoje, é descobrir, né, o que nos separa, o que separa a vida de uma vida mais completa, né? Isso é um pouco do que eu faço, né? Eu sou mãe, eu tenho um rapaz com 19 anos que iniciou física recentemente, né? Que mais adoro caminhadas, embora por enquanto eu não estou fazendo porque quebrei a perna, estou em recuperação. Mas as montanhas, a praia, enfim, a natureza de forma geral. Trabalho com orientação vocacional e me identifiquei muito dentro do espaço Jabuti, a possibilidade, primeiro, a ação voltada para o empoderamento, né, que é o contato com a potência, né, de cada um. É importante que a pessoa restabeleça esse contato, né, ou que amplie esse contato. Eu gosto muito de ampliar a visão, de estudar cenários, ensinar a estudar cenários, quer dizer, como é que a pessoa se posiciona, o que ela, né, faz dentro desse contexto. E eu percebo que o Espaço Jabuti tem essa preocupação, né, de ampliar as possibilidades da pessoa, né, que ela se sinta à vontade dentro do contexto dela. Fiquei internada um tempo e eu tive muito tempo para reflexão, né? Eu venho ao espaço porque eu me percebo num momento de reinvenção, tá? E o que eu trago como inovação, né, seria pensar nesse período da vida, após os 50 anos, né, o que é possível, né, que vida que eu quero? O que eu posso trocar? Né? Poder discutir a reinvenção de si na troca com essa sociedade que está em grande mutação. Hoje nós temos 3 faixas etárias nas empresas, né? Como trocar isso? Como trocar essa experiência? Eu diria, eu sou de uma geração, acho que todas nós aqui, que nós estabelecíamos parcerias, nós crescíamos em rodas de conversa, né? Boa parte da minha formação foi feita em grupos de estudos, em rodas de conversa, né? Estabelecíamos parcerias. Hoje eu busco, e é assim que eu cresço, hoje eu busco novas rodas de conversas, eu busco parcerias, porque eu crio inteligência em conjunto. E é isso que eu tenho a oferecer, e eu percebo que o Espaço Jabuti tem a abertura para isso. Agora vamos analisar a entrevista de Sara Raquel. Então, quem de vocês dois querem começar? Eu posso começar. Muito bem. Eu vou fazer uma coisa que a Sara não fez, ser conciso, né? Então, acho que assim, ela passa um nível intelectual bacana no que ela fala, análises interessantes sobre o campo de atuação dela na psicologia. Acho que passa uma imagem de uma pessoa que tem conteúdo, mas eu também vejo ali o problema de velocidade, do nível de energia que ela passa ao fazer isso, da questão de objetividade em relação ao que eu quero passar na minha entrevista, né? E, de novo, acho que ela entra um pouco mais no relato do que ela já realizou, mas não fica assim muito claro, né? Inclusive, uma dica que eu dou é você se estruturar para contar suas realizações usando uma fórmula que é contexto, ação
resultado. Em que contexto eu atuei, qual foi a minha ação de maneira específica, o meu papel e que resultado que eu tive. É melhor você contar um caso, alguns casos, do que esse relato mais genérico que eu atendo este público. Muito abstrato, é isso? E aí a gente não consegue ter concreto o que a pessoa realmente faz. Essa questão, por exemplo, do espaço Jabuti, quando você trabalha muito a questão de pessoas, né, ela poderia sim agregar, porém, né, é aquilo, como o Johnny colocou muito positivamente, tem que ter um equilíbrio, né, não dá para você trabalhar só no emocional, no subjetivo, né, você tem que trazer para o concreto, até porque tem ação, né, senão eu fico só no plano mental e não realizo, mas para o Espaço Jabuti, por exemplo, ela teria essa facilidade com pessoas de ideias que trariam benefícios para o Espaço Jabuti, porém, com certeza, trazendo uma linha nesse sentido de trabalhar assim, o foco, trabalhar efetivamente o que vai ser feito para ter começo, meio e fim, uma coisa mais de situações, de ações, né? Então, acredito que para nós no Espaço Jabuti, sim. Agora, dependendo onde ela fosse, a empresa ou a vaga, com certeza não teria nem um pouco desse entendimento, porque ficou realmente muito no subjetivo e a pessoa fala, nossa, não tem nada a oferecer. E no fim poderia sim ter e muito. Então tem que tomar cuidado nesse equilíbrio, né? Vamos seguir para a análise da quinta candidata. Meu nome é Rosana, eu tenho 52 anos, sou viúva, sou mãe de 3 filhas. Inicialmente vou falar um pouquinho de mim. Eu vim de uma família bem produtiva. Meu pai era comerciante, ele tinha uma barraca de feira. Depois ele abriu um comércio. E nesse comércio foi aí que eu comecei a me sentir mais à vontade. Foi lá que eu conheci o comércio, conheci a parte de vendas, de negociação. E a partir de lá para cá eu fui aprendendo muito. Nesses 52 anos de caminhada, eu fui aprendendo, né, a viver, a comercialização, a vendas. E assim, eu gosto muito de viajar. Eu tenho meus projetos, né, pessoais de viajar, de conhecer as pessoas, lugares, comidas. Eu gosto muito do lazer. O lazer, para mim, é uma parte muito importante, né? Agora que eu estou com mais tempo disponível, né? Então, eu gosto muito de ir ao cinema, ao teatro, música, uma parte musical, é uma parte que eu gosto muito também. E, assim, a leitura também faz parte do meu dia a dia, né? E como cultura, eu fiz vários cursos, né? Dentre os cursos que eu fiz, um que foi muito importante na época que minhas filhas eram pequenas, foi o curso de escultura de balões. E nesse curso, quando teve assim, as vacas magras, né, que eu participei, né, no decorrer da vida das meninas, me ajudou muito, né, porque eu fazia recreação em festas, fazia as esculturas. Eu também fiz um curso de hipnose clínica. Eu fiz um curso também com Augusto Cury para desenvolvimento pessoal. Eu atualmente estou fazendo um curso de tarô. E esse tarô ele é voltado também para o crescimento espiritual, o crescimento profissional e pessoal, né? Porque a gente se conhecendo, a gente tem como lidar com as pessoas, né? Lidar com as intempéries do mundo e tudo mais. Esse curso também ele engloba a numerologia. Eu também estou fazendo um curso de constelação familiar. Nesse curso também ele é voltado, né, para várias áreas do conhecimento humano. E é assim, aí essa é a minha parte que eu falo sobre a minha vida pessoal. Na minha parte profissional, nós tínhamos que montar um PowerPoint, mas assim, devido ao pouco tempo que nós tínhamos e eu não sabia qual o tipo de mídia que nós iríamos ter aqui disponível no espaço para poder apresentar, eu resolvi fazer esses mapas mentais, tá? Que eu acho assim que é bem interessante, né? Para poder falar um pouco da vida, não só da gente, como do mundo, de todo mundo. Aqui é a minha área profissional. Eu comecei no Banco Real.
Vocês podem estar achando engraçado, Banco Real. Sim, gente, ele existiu. Tá? Ele ficava ali na Paulista, eu trabalhava na parte de investimentos. Lá a gente tinha um acesso diário com os gerentes para verificar a área de crédito das pessoas, né? Então, foi muito legal. Foi assim, uma parte que eu aprendi muito. E nesses 52 anos de caminhada, 30 anos, parece bastante, né? Mas não é, não. Foram 30 anos dentro da editora, a editora Alex, onde eu tive assim sou muito grata. É uma editora que eu comecei como auxiliar de revisão. Parecia um jardim da infância, né? Lá era muito engraçado, porque essa parte de colagem, de corte e colagem, eu aprendi lá. Era bem artesanal. A gente cortava o diário, uniformizava, mandava para a gráfica, voltava, aí sim que a gente fazia as revisões. Mas o legal é que assim, a tecnologia chegou lá. E com essa tecnologia veio a internet. E a internet começou a informatizar. E com isso, para mim, foi excelente. Foi uma parte muito importante da minha vida. Porque dentro da área de internet, eu tive um crescimento profissional muito grande. E com isso, eu fiz vários cursos. Eu me tornei coordenadora editorial. Aí sim, a gente já fazia dentro dos sistemas a parte de seleção, diagramação, isso já tudo online. E assim, hoje eu sou freelancer. Eu trabalho home office, trabalho em casa, com o sistema online, inclusive para a editora. Sim, foi uma parte muito legal da minha vida. Agora, falando um pouco mais dessa oportunidade que a gente está tendo aqui de conhecer o Espaço Jabuti, eu achei assim, puxa, que legal existir um espaço como esse, né? Bom, um espaço que tenha as salas de coworking é muito interessante. Vocês podem me perguntar, o que é isso? Coworking? Ah, tá, você nem deve estar sabendo, né? Mas são salas, aqui são espaços compartilhados por pessoas de mentes abertas, onde elas trocam ideias e elas trocam também experiências. E o mais legal ainda é que o Espaço Jabuti, ele oferece cursos. Vou contar uma historinha bem rapidinha para vocês, tá? Eu estava em casa, cansada, falei, vou tomar um banho. Legal, só que quando eu abri o chuveiro, gente, estava gelado. Eu falei, não, eu quero um banho quentinho. O que aconteceu? Fui lá, busquei no YouTube. Pô, isso é fácil, vou trocar essa resistência. Comprei, desliguei chave geral, peguei a resistência, troquei. Não, gente, deu tudo errado. Por isso, olha, eu recomendo que vocês façam esse curso. Pequenos reparos de eletricidade hidráulica para mulheres. Mas, ó, fica a dica, viu? Não é só para mulheres, não. Tem muitos homens aí precisando. E o mais legal ainda é que aqui no Espaço Jabuti, os cursos eles não são engessados. Você pode fazer ele na sua empresa, no seu condomínio. Então, achei assim uma sacada muito legal do espaço, uma coisa bem interessante. Vem lá, gente. Eles têm vários workshops que você pode, faça você mesmo. E dentro dessa linha de workshop, faça você mesmo, a minha sugestão foi um dos cursos que me enriqueceu muito durante essa minha caminhada da vida. Foi esse quadro dos sonhos. Ele é muito interessante. Sonhos, todo mundo tem, né? Independente da sua classe social, independente da sua situação financeira. E esses são os meus sonhos. Aqui, ó. Quero conhecer Veneza, quero conhecer Machu Picchu, quero conhecer Paris. Quero sim ter a minha casa própria. Eu quero ter meus amigos sempre perto de mim, muita festa, muita alegria. Eu quero fazer um cruzeiro, quero ter meu carro zero. Tenho sim meu carro, mas eu quero ter meu carro zero. Para isso eu quero também poder andar de bicicleta, eu quero ter saúde e, é claro, bastante din-din, né? Porque só assim a gente consegue ter as coisas. Obrigada, eu agradeço. Meu nome é Rosana. Então, começamos agora a quinta análise da nossa candidata Rosana. Por favor, Adriana, o que você achou da apresentação da Rosana? Eu achei que ela trouxe tudo aquilo que nós pedimos, né? Ela falou sobre ela, né, de uma forma bem profunda. Ela falou sobre a questão da profissão dela, do que ela fez de uma forma um pouco mais detalhada. Ela trouxe a questão da venda, né, do produto do Espaço Jabuti e de uma forma criativa, né, de uma forma leve. Ela é uma pessoa simpática, então ela trouxe ali tudo, a inovação, né? Então ela trouxe tudo aquilo que nós pedimos de uma forma criativa, de uma forma leve. Ela se vendeu muito bem,
né? Então eu achei que ela realmente trouxe aquilo que a gente precisava. Ela é uma candidata energética, John? Eu acho que ela trouxe vários pontos positivos que a gente viu em outros candidatos reunidos nela. Ela é espontânea e, ao mesmo tempo, tem um nível de energia bem legal, mas não perdeu o foco, conseguiu ter mais fluência em contar a sua história. Você falou, Adriana, do aspecto da criatividade, acho que isso aparece também em ela preparar aqueles cartazes e utilizar isso como mais mostrou um recurso de apoio. Né? Um planejamento, uma Se reflexão preparou para prévia. aquele momento, né? E é muito legal porque esses cartazes também devem ter funcionado como um ponto de apoio, né? Então, eu tenho esse apoio para saber, é esse relato que eu estou querendo fazer, né? Então, acho que ficou bastante legal isso. Deu para ter, no caso dela, melhor do que nas outras 4 candidatas, uma ideia mais clara do que ela já realizou. Não deixa de ser um resumo de alguns pontos, mas é conhecer o máximo possível a empresa, a cultura, a vaga, fazer essa lição de casa, se preparar, ensaiar como é que eu me vendo da melhor forma. Aí uma questão fundamental, então, é relatar suas realizações. Qual o contexto? A ação, resultado daquilo que eu fiz. Muito melhor do que uma descrição genérica, o cargo que eu tive, 17 anos fazendo isso, mas o que é que eu fiz? Algumas histórias. Sempre também ter muita atenção em como é que eu relato meu motivo de saída de outros empregos. Acho que esses são pontos-chave. E a Adriana pode comentar outros, né? Acho que essa questão emocional, né? Como eu respirar, né, se preparar, então assim, chegar tranquila e assim, estar emocionalmente bem, né, pensar que se você quer realmente aquela vaga, pensar positivo, pensar que você já foi muito bem na entrevista, então assim, cuidar de dentro e de fora, né, então acho que isso é importante, que é uma das coisas que mais pegam é a parte emocional, né, as pessoas ficam ansiosas e tal, então toma um chazinho, cuida do seu dia, cuida da sua noite, né, anterior, é como, não falam de todos os preparos, vou fazer um vestibular, vou prestar um concurso, e assim, ir para uma vaga também tem essa necessidade. A questão do conhecimento, de informação, de ter ali tudo muito mais sólido, mas ter a questão emocional trabalhada também.